Você sintonizado aqui na programação da Band News FM e olha só as coincidências da vida, tá, Ana Cássia? Hoje o IBGE divulgou, tá, algumas projeções para a nossa população e essa entrevista já tinha sido marcada, a gente não sabia desse dado embargado do IBGE que foi divulgado hoje, mostrando aí uma queda populacional no Brasil a partir de 2041 e mostrando uma realidade que a gente já vê no Rio Grande do Sul de envelhecimento da população, né? Algo que já é real, a gente vê muito no Rio Grande do Sul, mas o IBGE já mostrando em dado de Brasil, a partir aí de 2041, a queda populacional e o envelhecimento desta população. Não vamos ficar para trás, né, Ana? E vamos pensar assim, se a população vai viver mais, a gente precisa de um propósito de vida para ajudar aí esse envelhecimento. Exatamente, Vicente. Queremos envelhecer bem. Isso, com e saúde. Alegres, sem tristeza. E será que dá, Ana Cássia? Bom, eu acho que dá, Vicente. Convidamos para conversar aqui na Band News FM, tá? Com a fisioterapeuta Cristina Cristóvão Ribeiro. Ela também é, Ana Cássia, doutora em gerontologia e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigado, doutora Cristina, pela participação aqui. Uma boa tarde, tudo bom? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade aqui falar desse assunto tão importante. Eu que agradeço. Doutora, vamos lá. Como podemos pensar aí no nosso futuro? A gente pensa em algumas coisas, por exemplo, assim, carreira, se eu vou para esse lado, para esse, se eu tenho que comprar alguma coisa para comer, o exercício e o envelhecer. Como é que a gente pode planejar isso também, botar na nossa pauta aí e ter um bom envelhecimento? Bom, o envelhecimento, né, ele acontece desde que a gente nasce. Então, assim, é importante que quanto antes a gente pense nesse preparo e para essa fase da velhice, né, quando a gente fala na questão da pessoa idosa, a gente está pensando na pessoa acima de 60 anos, é uma fase da nossa vida, né, e hoje, né, como vocês mencionaram aí, de acordo com o IBGE, a pessoa ela tem chance de viver mais, né? Então, assim, viver até 90 anos hoje não é tanto um desafio. O grande desafio é viver com qualidade, né? Então, assim, como que vão ser esses anos, né? Como que a pessoa vai chegar nessa fase de vida? E para ter uma velhice melhor, tudo isso é importante que tenha já esse preparo quanto antes, né? E assim, eu gosto até de dizer que esse preparo, ele né, deveria ser feito pensando em diversas áreas da nossa vida. Né? Então, o preparo com a questão da alimentação, os cuidados com o nosso corpo, o exercício físico, a questão de investir nas relações sociais, nas amizades, não apenas na família, né? Então, a gente vê que, às vezes, a pessoa ela vai envelhecendo, ela vai ficando muito restrito àquele círculo de amizades com a família. E aí, muitas vezes, assim, vai chegando uma certa idade, às vezes ela não tem os filhos, os familiares próximos, e ela fica, às vezes, mais entristecida, mais sozinha. Então, se a pessoa começar a prestar atenção nisso, a se dedicar a contatos com amigos, vizinhos, pessoas da comunidade, isso ela vai envelhecendo de uma maneira mais saudável nesse âmbito social, né, que é muito importante a gente pensar nisso também. Uhum. Doutora Cristina, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, Natácia. Você é autora e organizadora do livro Propósito de Vida da Pessoa Idosa, Sumos Editorial, que está à venda nas boas casas do ramo, é isso? Opa, que baita termo, hein, Ana? Institucional, hein, Ana Cássia? Isso mesmo. Então, até então, não existia um livro falando do propósito de vida da pessoa idosa. Uhum. Então, se a gente pesquisar na internet, né, nas livrarias, assim, não, então tinha um livro dedicado, às vezes, a gente tem lá propósito de vida do jovem, do adulto, mas e para o idoso, né? Então, foi a partir do estudo que eu fiz no meu doutorado,
que eu comecei a pesquisar essa temática e comecei a, né, realmente ver a necessidade de organizar um livro. E por se tratar da gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento e estuda a pessoa idosa, numa abordagem global, biopsicossocial, a gerontologia envolve vários profissionais. Então, eu vi a necessidade de organizar um livro com outros profissionais, né, que são especialistas na área do envelhecimento, na pessoa idosa, e foi aí que surgiu o livro, né? A gente lançou, já tem alguns lançamentos, agora a gente tem o próximo em Curitiba e também vamos ter no Rio Grande do Sul. Opa, Ó, nos avise, hein, que a gente vai querer. Ou Isso, então tu vens aqui também conversar ao vivo e a cores. olha, uma boa oportunidade. já É, tem data isso? Já tem, é o nosso congresso, vai ser dentro de um congresso, né? Vai Aham. ser em Gramado. Vai ser no Congresso Sul Brasileiro, 13º Congresso Sul Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, da qual faço parte, vai ser em Gramado, a gente vai fazer um lançamento lá, mas nada impede da gente marcar aí uma conversa, vamos Ó, conversar. vamos fazer é, essa ponte. claro, um cafezinho pelo menos. Agora, doutora Cristina, você vê, Isso. você mesmo trouxe que não tinha um livro sobre o assunto. É uma impressão ou a partir de, sei lá, acho que depois da pandemia, que a gente começou a falar mais sobre envelhecimento. Eu vejo também o mercado se movimentando com produtos mais específicos, a área de turismo e as próprias construtoras, que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Porto Alegre, se não me engano, tem uns 2 ou 3 lançamentos de condomínios para a terceira idade. Isso a gente já observava há muito tempo na Europa, né? E aqui no Isso. Brasil a gente não olhava muito para essa população. Isso, ótima pergunta, Ana Cássia. É o seguinte, o que a gente observa? Que as duas coisas aconteceram. Então, assim, com esse envelhecimento e as pesquisas feitas pelo IBGE, cada vez mais traz à tona essa realidade. E uma realidade que a gente precisa acelerar esse preparo da sociedade para um atendimento integral da pessoa idosa, seja nos vários âmbitos, né? A gente até fala, isso que você trouxe, é o que a gente chama da economia prateada. Exato. Então, assim, já se fala dessas questões, né, de um preparo para em todos os âmbitos, turismo, nos negócios, os residenciais. Então, assim, porque isso, o que a gente observa? Que quando a pessoa envelhece, ela envelhece de diversas maneiras. Hoje não tem como a gente padronizar. Então, pensar assim, né? Se eu perguntar aqui para os ouvintes, para vocês, assim, imaginem pensem numa pessoa de 70 anos. Se eu fizer essa pergunta aqui para vocês, cada um vai pensar de um jeito. Um vai pensar, talvez ela fazendo uma corrida, participando aí, um atleta ou um praticante de corrida de rua. O outro pode pensar nela acamada, o outro pode pensar nessa pessoa um pouco mais dependente, o outro pode pensar numa pessoa com demência. Por quê? Porque cada um envelhece de uma maneira. Então, precisa ter um preparo para essa diversidade de pessoas idosas. Então, seja as mais ativas, que vão viajar, que têm condições financeiras para ainda realizar viagens, né, de uma maneira independente, outras um pouco mais dependentes. Então, assim, precisa ter esse preparo. E eu vejo que, assim, a gente tem muitas iniciativas que já estão sendo sucesso, né, já estão sendo bem-sucedidas, e é um grande empenho a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, faz, né, o nosso trabalho em divulgar, em qualificar as pessoas, os profissionais para atender a população idosa. Então, assim, a gente, né, estamos trabalhando aí arduamente, né, assim, com bastante empenho para realmente suprir essa necessidade ou para pelo menos assim, né, preparar melhor de maneira geral, assim, né, em várias áreas. Agora, o que trouxe a pandemia? A pandemia, de alguma maneira,
ela deixou essa fase da vida, né? Então, a pessoa idosa em si, essa população mais mais marginalizada. Bárbaro. Porque o que que acontece? Os idosos, eles ficaram isolados. Quem era o grupo mais vulnerável? O idoso. Então, assim, quando tinha que dar uma prioridade na pandemia, se priorizava uma criança, um jovem, não, o idoso. Então, assim, a pandemia realmente mostrou e enfatizou que é uma população, assim, essa fragilidade da população e que a gente não deve olhar assim, né? Porque, assim, a velhice, né? Gosto também de dizer isso, não é sinônimo de doença. Não é porque a Hum, pessoa está velha, né? A pessoa está idosa, que ela está doente, né? Isso a Organização Mundial de Saúde já fala. Anos atrás, ela dizia que saúde é ausência de doença. E isso foi, né, depois visto que realmente está equivocado quando a gente fala da gerontologia e da geriatria. Porque o idoso, ele pode ter algumas doenças, mas estar bem, são doenças crônicas controláveis, né? Então, às vezes ele pode ter uma hipertensão, uma diabetes, às vezes ele pode ter algum déficit vascular, mas ele está bem, ele está com saúde, ele está fazendo as suas viagens, ele está realizando os desejos dele, não são doenças limitantes. Então, a gente deve ver a pessoa idosa como uma pessoa que, sim, tem suas particularidades dessa fase da vida, suas singularidades, mas que ela deve ser tratada como qualquer um, né? Assim, ela não é assim aquela o RG, né? A data de nascimento não é um fator limitante. A gente não deve. E aí hoje em dia a gente tem várias discussões, né? Quanto a isso, que é sobre o idadismo, né? O preconceito da idade, ou etarismo, ou ageísmo. São 3 termos que se usam. a gente está conversando aqui na Band News FM com a fisioterapeuta, doutora em gerontologia e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a Cristina Cristóvão Ribeiro. Doutora, nesta caminhada aí para conseguir produzir esse livro, esse conhecimento, o que a gente pode levar assim de propósito e que as pessoas acabavam pecando neste momento de propósito, porque como tu bem falou, a gente pensa muito às vezes, o estereótipo é a pessoa mais velha, as pessoas ter doença. E onde é que a gente estava pecando? Era cuidar muito daqui a pouco da saúde, se tem alguma doença, e não fazer atividade física, não se alimentava bem. Qual é da sua caminhada aí que a senhora tem visto nesse propósito? Bom, assim, eu vejo que o que eu falo assim no livro, né? O livro ele traz a ideia do livro, o objetivo é mostrar caminhos, possibilidades para que a pessoa nessa fase de vida ela ainda seja estimulada e que ainda existe possibilidades nessa fase de vida, né? Eu gosto também de comentar sempre que sonhos não envelhecem. Então, aquela ideia de que às vezes a pessoa ela tinha algum desejo e nunca mais eu vou realizar, por que não? Então, assim, dentro do que você pergunta, Vicente, assim, é, é difícil dizer o que que a gente está pecando, né, ou está errando, porque o envelhecimento é subjetivo. Mas o que a gente vê é que, assim, quanto antes a pessoa se preparar para essa fase de vida é melhor, e ela chegando, como ela conseguiu chegar, é possível ela ter uma vida melhor. Então, assim, né, quem está nos ouvindo e pode pensar, nossa, eu estou com 70 anos, ou meu pai está com 60 ou 80, é possível melhorar a qualidade de vida mesmo estando já na fase da velhice? Sim, é possível. Então, investindo em né, os fatores aí que a gente já Aham, conhece, mas é sim. bom reforçar, né? Alimentação saudável, fazer os check-ups anuais, controlar doenças que possível, né, se possíveis de ocorrer, ter uma vida social, então é muito importante esse contato com outras pessoas, né? Eu gosto sempre de dizer do trabalho voluntário. O voluntariado, ele é muito importante, porque muitas vezes a pessoa idosa, ela tem tanto conhecimento, tanta coisa que ela pode ensinar às outras pessoas, e às vezes ela fica na casa dela, quietinha,
sem às vezes, compartilhar aquilo e acha que ela está vivendo a pior fase, que a vida dela né, assim, é péssima. Só que quando ela vai para um trabalho em grupo, um voluntariado, às vezes ela vai ver que, poxa, olha, aquela outra pessoa, ela reclama menos, ela é mais feliz, mais motivada e tem muito menos que eu. Né? Então, assim, olhar para o outro e realmente, né, se olhar e se perceber, puxa, poderia estar numa vida melhor. Então, assim, essa fase é uma fase riquíssima. Eu vejo que, assim, quem chega a essa idade é um privilegiado, é algo que, assim, que bom, né? A pessoa chegou até essa idade, teve uma trajetória linda e muitas vezes pode ter muitas outras coisas. Né? Eu falo que, assim, quem está nos ouvindo e ainda não tem 60 anos, se tudo der certo, a gente vai ser uma pessoa idosa. E a gente vê que nem tudo dá certo, né? Quantas pessoas morreram já na pandemia, jovens, quantos jovens vêm a óbito e não chegaram a ser idoso. Então, ela chegou nessa fase, o que ela pode fazer? O que ela gosta de fazer? Né? Que objetivos ela quer alcançar ainda? Vem muito pensamento, às vezes, do parar, né, Ana Cássia? Exato, e aí eu queria, Vicente, aproveitar, porque se fala sempre, né, muita gente, quando chegar a minha aposentadoria, não vou fazer mais nada. E aí, é uma idealização, Cristina, porque o não fazer mais nada, eu acho que ele aguenta 1 mês, 2 meses. Isso, então, ótima pergunta, Cássia. Bom, a gente tem um capítulo no livro que fala sobre o propósito e aposentadoria. É o livro de uma grande pesquisadora da gerontologia, a doutora Ana Lúcia Fiebrantz, ela escreveu sobre isso. E aí, trazendo um pouco dessa relação do propósito e da aposentadoria, essa fase de vida realmente ela tem inicialmente, às vezes, um deslumbramento, né? A pessoa ela fica deslumbrada, ela não vê a hora de se aposentar, trabalha anos e fala, nossa, eu não vejo a hora de me aposentar, aí aposenta. Aí quando começa, isso que você falou, Ana Cássia, eu quero, né, só meu tempo, agora eu tenho tempo livre, não tenho mais que bater ponto, né, assim, não tem horário, que maravilha. E aí começa a vir, talvez, uma desilusão. Puxa, o que eu vou fazer agora? Nossa, aquele tempo que eu investia no meu trabalho, e agora? Está sobrando. E muitas vezes a pessoa se sente improdutiva, porque ela vê que, assim, aquele tempo ela produzia mais, e agora ela tem mais tempo, né? Antigamente, quando ela trabalhava, ela era mais produtiva, se sentia útil, contribuindo para a sociedade, enfim, né, nas atividades. E agora ela tem o tempo livre, fica meio ociosa, não que o ócio não seja positivo, né? Algumas vezes mas, assim, começa até a ter chance de desenvolver uma depressão. Então, aí vem o desespero, né? Os 3 Ds da aposentadoria: deslumbramento, desilusão e desespero, que às vezes pode entrar numa depressão, né? De ela, nossa, não sei o que eu vou fazer. E aí é muito difícil isso. É né? mais ou menos comparando a mulher na menopausa. Tu acha, Ana? Eu acho. Hein, doutor? Porque a mulher ali, ela vem, né? Super produtiva, filhos e tal. Aí, se ela não prepara muito a cabeça, tinha um Baque, estigma. né? Tinha um impacto, sabe? E eu acho que tem muito a ver também da forma como tu lida com as etapas da vida, com o que vai acontecendo. E eu acho que, eu não sei por que fiz essa comparação, né? Assim, interessante você chamar atenção, porque, assim, esse envelhecer, ele faz parte também, eu vejo que é muito importante, a pessoa conhecer o que ela pode passar, né, para se preparar, que é isso que você trouxe da menopausa. Então, assim, conhecendo o que pode acontecer com ela, não quer dizer que vai acontecer, mas ela pode se preparar melhor. Né? E aí a gente pode também trazer uma outra fase, a menopausa ainda não passei, não tô, mas Eu já. Você já? Já. Então, mas aí eu vou trazer algo da minha realidade, que foi a gestação. Pois é. Porque, assim, a gestação é algo que, o que pode acontecer na gestação, o que pode acontecer na menopausa?
o que que pode acontecer na fase da velhice, né? Se a gente se prepara, estuda, lê, né? Assim, poxa, olha, pode acontecer isso comigo. Poxa, então o que que eu posso fazer para me preparar melhor? Né? Preparar meu corpo. Então, tem as mudanças hormonais? Tem, mas será que eu não posso aumentar um pouquinho o meu exercício físico para ajudar, para compensar? Alimentação, é possível fazer algo? E aí eu gosto também de comentar que, assim, por exemplo, se a gente pensar a nossa velhice como uma viagem, quando a gente vai viajar, a gente não se prepara para essa viagem? Eu, pelo menos, Muito. eu me preparo, não é? Uhum. A gente vai pensar, eu vou viajar nas férias. Opa, o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar um dinheiro, que aí eu vou gastar lá. Preciso preparar a minha roupa, porque eu sei que lá vai fazer mais frio ou calor. Eu preciso preparar meu corpo, porque se é uma viagem que eu preciso andar muito, eu preciso estar bem, né? Ter disposição. Se a gente pensar na velhice como uma viagem, isso eu falo no livro, né? Porque o livro ele é para estimular a pessoa idosa a ter mais propósitos, mas também chama atenção para esse preparo para essa fase. E aí, assim, se a gente se prepara para essa viagem, que tem o destino, né, como essa fase da vida e a velhice, a gente vai chegar melhor, sabendo o que, que pode acontecer no corpo, tendo uma reserva financeira, porque os gastos aumentam, né? Não dá, às vezes, só conta a aposentadoria. Tem mais gastos com doença, né? Ou não doenças, mas né, custos com medicação. Então, assim, é pensar, né? Acho que é legal trazer isso para cada um de nós. E eu sempre, quando eu falo, eu penso em mim também. Quanto que a gente está se preparando para essa viagem? E como que a gente quer que essa viagem seja? Uma viagem mais longa? Uma viagem... Claro, ninguém quer que essa viagem seja curta. Quer que essa viagem seja muito longa, mas longa para fazer o quê? Longa com que qualidade? Né? Porque não é só acrescentar anos à nossa vida. Né? Então, eu quero viver até os 90, 100 anos. E sim, que hoje não é um desafio. E sim, acrescentar vida a esses anos. Como que a gente vai viver nessa fase? Vai ter brilho nos olhos, quer dizer, né? Vai ter objetivos. O que que eu vou fazer nessa fase? Como que eu vou estar? Se eu quero, muitas vezes fala assim as pessoas, quando eu for idosa, eu quero viajar bastante. Nossa, eu quero viajar. Tá se preparando para essa viagem mesmo, né? Para conhecer muitos lugares? Desde agora, tendo uma reserva, né? Talvez, né? Financeira e também outras reservas, uma reserva muscular, fazer exercício físico. Exercício físico deveria ser para cada um de nós, né? Para mim, eu já procuro ser uma autoprescrição, como se fosse um remédio que tem que tomar, precisa fazer. E às vezes, assim, a pessoa, eu não tenho tempo, Cristina, não tenho tempo de fazer exercício físico. Aí eu costumo dizer assim, não existe falta de tempo, existe falta de priorização. O que a gente prioriza, a gente consegue fazer, porque aquilo vai ser importante para nós. Pois o Vicente, doutora Cristina, todos os dias ele corre. Olha, o cara está se preparando para essa velhice aqui, ó, desde cedo. E eu acho que é isso, viu? Eu acho muito bonito, porque vai ser um velho nos trinques. Exatamente, é isso. Porque, assim, é o preparar hoje, né? Assim, então, essa dedicação né, com a questão de correr, e aí cada um vai encontrar uma maneira, né? Eu, por exemplo, eu também corro, e assim, o correr para mim é terapêutico, me vem um monte de ideias, eu organizo os meus pensamentos, e eu tô lá fazendo exercício, é maravilhoso. Então, assim, isso dá energia para o dia a dia, né? A gente tem mais disposição, tem mais energia para fazer tudo que a gente quer. Então, a gente precisa cuidar nessa nossa máquina, né? Que é o corpo, para que ela chegue melhor e precisa priorizar do nosso tempo. Né? Então, aí, por exemplo, Porto Alegre tem um monte de parque, né? Tem uma cidade linda, e aonde for, a pessoa às vezes corre na rua, tem hoje em dia tantas possibilidades, mas assim, não entrar nessa de que, eu não tenho tempo, eu não vou fazer exercício. Precisa fazer. Às vezes, então não dá?
deixa o carro na garagem, anda um pouquinho, vai até algum local, vai a pé, tenta ter uma vida mais ativa, né? Às vezes a pessoa, ela, não consigo fazer agora aquele exercício regular da academia, ou com horário, ou seja, uma corrida, tá? Mas o que no dia a dia dá para tornar esse dia a dia mais ativo e mais saudável? Doutora, muito obrigado pela participação aqui no nosso Happy Hour, aqui na Band News FM Porto Alegre. A nossa conversa termina aqui, mas caso o ouvinte queira conversar talvez com a doutora, buscar ela, como ele pode fazer, doutora? Ótimo, muito obrigada, Vicente, Ana Cássia. Foi muito bom falar com vocês. E quem quiser saber mais sobre propósito de vida, envelhecimento saudável, gerontologia, pode acessar o meu Instagram, que é Cristina Ribeiro Gerontologia. Lá tem o link para o meu canal do YouTube, onde tem entrevistas, inclusive essa vai para lá também. Eu tenho também o Facebook. Então, assim, tem alguma dúvida, alguma questão, acessa lá, né? Coloca aí a dúvida no direct, manda mensagem para mim, estou à disposição, que eu, né, assim, quero contribuir ao máximo para as pessoas refletirem e prepararem para essa viagem, que essa viagem, pensando na velhice, seja com saúde, seja com propósitos de vida. Obrigado, doutora. Muito obrigada, um abraço. E só para dizer aqui para os nossos ouvintes situar, a Cristina está falando de Foz do Iguaçu, é isso? Foz do Iguaçu, isso aí, Paraná. Que bacana, espetáculo, viu, hein? Como é que estão as cataratas aí? Lindas. Coisa linda, coisa linda. Quando vocês vierem aqui, me avisa que aí a gente se conhece pessoalmente. Tá bom, obrigado, Um grande doutor. abraço. Tchau. Tá bom, obrigada, viu? Boa tarde. Boa Tchau, tarde. tchau.